Pessoal, nesse vídeo 19, vamos aprender a fazer o cálculo da capacitância para algumas geometrias específicas de capacitor, tá? A gente vai trabalhar com 3 tipos, tá? Nessas demonstrações que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai trabalhar com capacitor plano, capacitor cilíndrico e depois com capacitor esférico, tá? Porque são os 3 tipos de geometria boas o suficiente para a gente ser capaz de utilizar a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico, tá? Então são simetrias boas o suficiente para simplificar os nossos cálculos, e aí conhecendo o campo elétrico estabelecido entre as placas de um capacitor, conhecendo a geometria desse capacitor, a gente vai ser capaz de calcular a diferença de potencial entre as placas e vamos ser capazes de chegar numa expressão para a capacitância, tá? Lembrando que a gente viu no vídeo anterior, né? A capacitância é uma grandeza característica, né, dos capacitores, e ela tem a ver com propriedades geométricas do capacitor, tá? E bom, nesse caso, né, a capacitância também tem a ver com propriedades do material isolante, né, do material dielétrico que está preenchendo as placas do capacitor. Mas aqui no caso, nesses cálculos que a gente vai fazer inicialmente, nós vamos considerar que o dielétrico que está preenchendo o espaço entre as placas é o vácuo, ou o próprio ar atmosférico, tá? Então, aí mais para frente a gente vai falar de uma forma mais específica de materiais isolantes, tá? Então, por enquanto, a gente está fazendo esses experimentos aqui com capacitores no vácuo, tá? Então, vamos... não, só lembrando de outra coisa, né? A capacitância é uma medida, como eu mencionei também no outro vídeo, é uma medida da inércia eletrostática de um capacitor, né? É uma medida da dificuldade de você eletrizar um capacitor para estabelecer uma determinada diferença de potencial entre as suas placas, tá? Então vamos começar com o caso mais simples possível, que é o caso de um capacitor plano, né? Um capacitor de placas paralelas, tá? Então digamos que você foi lá no seu laboratório, pegou 2 placas, né, grandes, placas cuja largura, né, placas cujo comprimento e cuja profundidade são muito maiores do que a separação entre as placas, tá? Que ali eu estou exagerando o tamanho da separação entre as placas, só vai ficar fácil fazer o desenho, né? Mas aqui a gente vai fazer uma aproximação de campo elétrico uniforme entre as placas, tá? Por que disso, gente? Porque isso vai simplificar a nossa vida, tá? Você foi lá no seu laboratório, pegou 2 placas grandes, eletrizou uma positivamente e uma negativamente. Como o tamanho dessas chapas, eu estou considerando aqui dentro dessa aproximação, como o tamanho delas é muito maior, é muito superior à separação entre elas, eu posso considerar que o campo elétrico lá no interior das 2 placas é muito aproximadamente uniforme, tá? A gente sabe que nas proximidades da borda, próximo das bordas de um capacitor plano, o campo elétrico não é uniforme. As linhas de campo elétrico elas sofrem um encurvamento, né? Saindo das positivas e em direção às negativas. Mas como eu estou pegando uma chapa muito grande, 2 chapas, né? Muito compridonas, né? Com uma área muito grande, eu vou desprezar esse encurvamento das linhas de campo, né? Ou seja, a contribuição, vou considerar que a contribuição para o cálculo da capacitância é muito maior nessa região onde o campo elétrico é uniforme do que nas bordas, tá legal? Então eu vou desprezar o que a gente chama de efeitos de borda, eu vou considerar que o campo elétrico nessa região uniforme contribui muito mais para o cálculo da capacitância do que as bordas, tá legal? E é o que a gente verifica na prática, né? Dentro dessa aproximação de placas grandes em comparação com a distância entre elas, tá bom? Então desenha a separação entre as placas, mais que é a carga que eu coloquei na placa positiva, no eletrodo positivo, né? E menos que a carga de mesma intensidade, né? De mesmo módulo, só com sinal contrário, na placa de baixo, tá? E estabeleci uma região de campo elétrico uniforme entre essas 2 placas. Ó, gente, o meu objetivo é achar a capacitância, né? Eu sei que a expressão que define a capacitância de um capacitor é o que a gente viu no outro vídeo, né? Capacitância é a carga que está contida nas placas, né? Em módulo é a carga que está tanto na placa positiva quanto na negativa, em módulo, né?
é a carga dividida pela DDP entre as placas do capacitor. Ou simplesmente, né, carga é igual a CV. Tá? Essa é a definição de capacitância em unidade de farad. Tá? É a unidade de capacitância. Beleza? Então eu conheço a carga que está colocada aqui nas placas, eu preciso calcular a DDP. Né? Se eu achar uma expressão para DDP, eu vou achar uma expressão para a capacitância. Tá? Então, aqui o procedimento mais simples é usando a lei de Gauss. Né? Como esse problema tem simetria plana, como o campo elétrico é uniforme nessa região, o que eu vou fazer? Vou construir uma gaussiana aproveitando a simetria do problema. E aí eu vou usar essa gaussiana para achar uma fórmula para o campo elétrico. Sabendo o campo elétrico, eu acho a DDP. Sabendo o DDP, eu jogo aqui e acho a capacitância. Né? Então, o primeiro passo aqui ó, é o cálculo do campo. Qual cálculo de E. Né? Cálculo do campo elétrico. Beleza? Então, olha só o que eu fiz. Peguei aqui uma gaussiana com o mesmo formato, com a mesma área da chapa de cima. Porque, olha só, essa gaussiana vai simplificar muito a minha vida. Olha só, essa gaussiana em formato retangular, né? Ela aqui no plano do quadro, ela tem esse formato, mas você vê que eu peguei parte da gaussiana e passei por dentro do eletrodo positivo. Parte da gaussiana, aqui no espaço entre as placas, está sendo, né, atravessada pelas linhas de campo elétrico. Mas eu tenho, né, o restante da gaussiana. Né, imagina que você tem a chapa bidimensional entrando aqui no quadro. A gaussiana é paralela, tem a mesma área, é paralela a essa chapa e tem a mesma área da chapa. Tá? Então, em toda a gaussiana, né, eu tenho linhas de campo elétrico cruzando a sua superfície inferior. Né? Na lateral, eu não tenho fluxo, porque estou considerando o campo elétrico uniforme, estou desprezando os efeitos de borda. Né? E aqui, nessa parte de cima da gaussiana, o meu fluxo é zero, porque o campo elétrico é nulo no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio. Né? Então, considerando a minha chapa, né, com uma certa espessurinha, lá dentro dessa chapa o campo elétrico é zero. Tá? E lá fora é diferente de zero. Então, usando a lei de Gauss, eu vou ter o seguinte: para essa gaussiana no formato de caixa, né, e cuja área tem o mesmo valor da área da chapa, eu vou ter o seguinte: a integral nessa gaussiana de E escalar de área é igual ao que, gente? É igual à carga que está dentro da gaussiana, que é a própria carga da chapa, né? A carga total dela, é o meu próprio Q, que o problema me deu, sobre ε0. Olha, gente, olha só. Como o campo elétrico é uniforme e em todos os pontos aqui, pega a parte de baixo aqui da minha gaussiana em formato de caixa, né? Em todos os pontos aqui, ó, o campo elétrico tem a mesma intensidade e é paralelo aos vetores de área. Né? Os vetores de área apontam sempre para fora do volume da gaussiana. Então aqui vai ficar esse produto. É escalar de área, vai ficar módulo de E, módulo do de área, cosseno de zero. Né? Porque o ângulo entre eles é zero, eles são paralelos entre si. Né? O campo e o de área em todos os pontos. Tá? E o campo elétrico é uniforme, então eu vou conseguir tirar ele da integral. Então eu vou ter o seguinte, que campo elétrico é vezes a integral de de área. E essa integral aqui, pessoal, eu vou calcular na parte de baixo da minha gaussiana, que é a gaussiana total, né, S. Mas aqui, ó, como eu só tenho fluxo na parte de baixo da gaussiana, eu não tenho fluxo nem na lateral e nem na tampa superior, essa integral aqui, ó, é a integral de de área na superfície S inferior. Esse SI é a superfície S inferior da gaussiana, essa base da minha gaussiana. Né? Isso aqui é igual à carga que está dentro da gaussiana sobre ε0. Né? Ué, gente, o que é isso aqui? A integral de de área é a área da parte de baixo da minha gaussiana. Mas eu peguei uma gaussiana com o mesmo tamanho da minha chapa, lá do capacitor plano,
Então a integral de d área é a própria área das placas. Tá? Então isso aqui vai me dar o seguinte, ó, isso implica que campo elétrico vezes integral de d área é a própria área das placas, isso é igual a carga sobre ε0. Então isso aqui vai me dar que o módulo do campo elétrico vai ser a carga sobre ε0 área. Carga contida nas placas, né? Ou aqui, em módulo, né? A constante ε0 e a área das chaves. Né? Se eu quiser agora escrever o campo elétrico na forma vetorial, para ficar mais completo, né? Olha só, eu coloquei aqui o meu eixo Y orientado para cima. E eu sei que nesse exemplo o campo elétrico aponta para baixo. Então, como é que fica o campo na forma vetorial? Vou ter aqui o campo elétrico. O vetor campo elétrico ele tem Q sobre ε0A unidades, né? O módulo dele é Q sobre ε0A. Q sobre ε0A na direção menos J. Né? Na direção menos J. Ele aponta para baixo. Né? Então, sabendo o campo, eu consigo agora passar para a segunda etapa, que é o cálculo da DDP. Né? Vamos continuar aqui embaixo. Então, agora o segundo passo é o cálculo da DDP. Cálculo de VC. Né? O cálculo da diferença de potencial entre as placas. Vou ter que, se eu conheço o campo e quero saber a DDP, eu vou usar aquela integral de linha. Né? Diferença de potencial entre dois pontos é menos a integral de E escalar dl, que a gente viu lá no capítulo de potencial. Né? Então, eu tenho o seguinte, que o potencial V+, ou seja, o potencial da placa positiva subtraído do potencial da placa negativa, digamos, né, que a placa positiva está submetida a um potencial de 100 volts. Esse aqui está submetido a um potencial de 30 volts. Né? Então, 100 menos 30, o meu VC seria 70 volts. Né? Então, eu sempre faço o V+, subtraído do V-, porque o potencial elétrico da placa positiva é sempre superior ao potencial da placa negativa. Né? Para eu achar uma DDP positiva, eu vou fazer assim, o V+, subtraído do V-. Tá? Então, o V da placa mais subtraído do V da placa menos, isso aqui é o meu VC. É a diferença de potencial entre as placas, né? O número positivo. Isso é igual a menos a integral de E escalar dl. É escalar dl. E aqui, gente, olha só, eu estou integrando o V final menos V inicial. Então, eu estou integrando da placa negativa até a placa positiva. Para eu chegar nesse resultado aqui como sendo um número positivo, eu vou integrar da placa menos até a placa mais, né? Porque eu tenho potencial final menos o inicial, né? A DDP, tá? Entre as duas placas. Então, isso aqui é igual. Vamos ver. Menos, né, que veio da fórmula, integral de... Vamos escrever o campo elétrico na forma vetorial. Olha lá, ó. Q sobre ε0A. Q sobre ε0A na direção menos J, escalar, produto escalar com o dl. Olha só, gente, eu estou integrando da placa negativa até a placa positiva. Eu estou integrando ao longo do eixo Y, certo? Então, o meu dl, que é o meu caminho de integração, é o quê? dy unidades, né, na direção J.
Então ele é dy unidades na direção j, porque eu estou integrando nesse sentido, né? Então esse dy aqui é 5 centímetros, por exemplo. Se eu estou integrando de baixo para cima, eu caminhei aqui, digamos, 5 centímetros. Então quem que é o meu deslocamento vetorial? É 5 centímetros na direção j, é o meu caminho de integração, tá? E isso aqui é o meu y, eu vou integrar de y igual a 0 até y igual a d, que é a separação entre as placas. Por isso que eu escrevi o campo na forma vetorial, para eu poder fazer o produto escalar corretamente. Tá? Então isso aqui vai ficar o seguinte, isso é igual a... esse menos com esse menos aqui vai dar mais, j escalar j é 1, né, que é o vetor unitário, então vai ficar q sobre ε0a, eu vou tirar da integral, vai ficar q sobre ε0a vezes integral de dy. Ué, gente, integral de dy é o quê? Y final menos o y inicial, ou seja, d menos r. Então, na verdade, a minha diferença de potencial vai ficar q sobre ε0a vezes d. Isso aqui, ó, essa expressão é a DDP entre as placas. Então, uma expressão, né, para a diferença de potencial em termos das coisas que eu conheço do problema, que é a carga, a área das placas e a separação entre elas, é a geometria do problema. Né? E agora o terceiro passo, se eu conheço agora a carga e a DDP, vou calcular a capacitância, vou jogar nessa expressão. Né? Então aqui, ó, o terceiro passo, que é o que eu quero, né, no fim das contas, é o cálculo de C. Né? Terceiro passo, vou calcular a capacitância. Né? Então a capacitância C, o que ela é, gente? Por definição é carga sobre DDP. Então vai ser carga dividido por esse número que eu acabei de achar, que é Q sobre Y, Q vezes D, né? Q vezes Dzinho. Então, olha só, estou dividindo a carga por esse número. Então, dividindo a carga por esse fator aqui. Q vezes D sobre ε0a. Então, a capacitância de um capacitor de placas paralelas no vácuo, como é que vai ficar? A carga aqui vai cortar. Você dividir fração, é você multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então, 1 dividido por essa fração é a mesma coisa que ε0 área sobre D. ε0 área sobre D, tá? Então você vê que a capacitância só depende da geometria do problema, né? Depende, lógico, da constante, ε0 é uma constante universal, depende da área e da separação entre as placas, tá? Repara, gente, o seguinte, né? Que, de novo, C, né, a capacitância, não depende da carga. Sempre que a gente for fazer cálculos de capacitância, a carga nunca vai aparecer na expressão da capacitância. Se no final do cálculo a carga não cortar, é porque você fez conta errada. É uma maneira de verificar se você está fazendo o cálculo do jeito certo. Né? Então, no final do procedimento, nessa terceira etapa aqui, ó, né, a primeira é sempre o cálculo do campo. A segunda etapa é o cálculo da DDP. E a terceira etapa é jogar tudo na expressão da capacitância. Se a carga não cortar, não simplificar, porque você fez conta errada. Legal? Sempre vai dar um resultado que vai depender da geometria do problema. Tá? Então, a capacitância de um capacitor plano, né, de placas paralelas, com placas grandes em relação à separação entre elas, no vácuo, vai dar esse valor aqui, ε0 área sobre D. Tá? Então, vamos agora fazer o mesmo procedimento, só que para o caso cilíndrico. Né? O caso agora de um capacitor cilíndrico. Tá? Então, vamos passar para esse exemplo agora. Então, o que é um capacitor cilíndrico? Né? Você tem aqui um eletrodo de tamanho de raio azinho, tá? É um eletrodo grandão, né? O comprimento L dele é bem grande, tá? É um comprimento muito maior do que o raio desse dispositivo, né? O raio interno dos cilindros, tá? Dos eletrodos, tá?
Então, esse eletrodo de dentro, ele está eletrizado negativamente, e o raio desse eletrodo interno, esse raio é azinho. Tá? E aí, esse eletrodo lá de dentro, ele está envolvido com um eletrodo externo de raio B, e esse eletrodo externo está carregado positivamente. Tá? Ambos têm o comprimento L. Tá? Então eu vou assumir a simetria cilíndrica desse problema, ou seja, eu vou assumir que esse capacitor, o comprimento dele é muito grande em comparação com os raios. Tá? Porque aí eu vou conseguir, de novo, utilizar a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico. Sabendo disso, eu vou calcular a DDP entre o cilindro interno e o cilindro externo, e por último vou achar uma expressão para a capacitância desse camarada. Tá? Então é claro, gente, se esse problema tem simetria cilíndrica, eu vou pegar uma gaussiana envolvendo esse capacitor, envolvendo esse eletrodo lá de dentro, e é uma gaussiana que tem o mesmo comprimento L, né, dos dois eletrodos, e que tem o formato cilíndrico, né, para eu poder aproveitar a simetria do problema. Aqui eu sei que eu tenho vetores campo elétrico saindo das cargas positivas e indo em direção às cargas negativas. Ó, saindo das positivas e indo em direção às negativas. Isso em todo o corpo, né, dessa gaussiana que eu desenhei aqui de azul, toda essa gaussiana está sendo atravessada por vetores campo elétrico, que vão das positivas para as negativas, em todos os pontos. Tá? Então, só quando o desenho não ficar muito embolado, vamos fazer o seguinte, vamos trazer essa representação daqui para cá. Tá? Então, nesse desenho que eu coloquei aqui, digamos que eu estou vendo esse capacitor de frente. Tá? Então, aqui eu estou tendo a visão lateral dele, e aqui agora eu estou vendo esse capacitor de frente. Tá bom? Então, peguei esse capacitor, eu estou pegando esse capacitor, a parte da frente dele, e estou olhando para ela aqui, ó, tá? E representando aqui no quadro. Então, olhando esse capacitor de frente, o que eu tenho? Eu tenho o eletrodo lá de dentro, de raio Azinho, tenho o eletrodo lá de fora, de raio B, e tem os vetores campo elétrico saindo da placa de fora e indo em direção à placa de dentro, né? Dessa forma aqui, igual eu desenhei, esses vetores pretos ali. Né? E a minha gaussiana interna, né? Eu desenhei uma gaussiana que está entre os dois eletrodos, e tem um raio Rzinho, tá? Que eu vou utilizar ele daqui a pouco. Tá? Então aí, beleza. O que eu quero fazer agora, gente, é o seguinte, usando essa gaussiana, que está sendo atravessada pelos vetores campo elétrico, eu quero usar a lei de Gauss para calcular o fluxo do campo elétrico nessa gaussiana, e sabendo o fluxo, eu vou achar o campo, nesse caso. Tá? Então aqui eu fiz um outro recorte, né? Peguei aqui só a minha gaussiana S, transportei ela para cá, que é essa linha pontilhada, desenhei os vetores de área em todos os pontos, né? Eles apontam para fora, e desenhei os vetores campo elétrico entrando nessa gaussiana. Tá? Então o primeiro passo aqui, ó, vamos achar o fluxo. Então, o primeiro passo é o cálculo do campo. Cálculo do campo elétrico, tá legal? Então, a gente vai ter o seguinte, pessoal, que a integral, usando a lei de Gauss, né, a integral de E escalar de área na minha gaussiana S, que é essa gaussiana cilíndrica aqui, né? Essa integral de E escalar de área, ela é igual a carga que está contido dentro da gaussiana sobre ε0. Tá? Mas olha só, gente, qual que é a carga que está contida dentro da... Olha só, a gaussiana, essa azul aqui, né, que eu desenhei, ela está envolvendo completamente o eletrodo de dentro. Né?
Então aqui ela está envolvendo completamente esse cilindro interno. Então a carga que vai aparecer aqui, ó, isso é igual a carga sobre ε0. Mas qual que é a carga que está contida dentro dessa gaussiana? Não é a carga do eletrodo de dentro? Então essa carga que vai aparecer aqui, ó, é a carga do eletrodo que está lá dentro, que é uma carga negativa. Então no lugar dessa carga aqui, ó, eu vou colocar o que, gente? Vou colocar menos Q. Menos Q não. É a carga que está dentro da gaussiana. E quem que está dentro da gaussiana? O meu eletrodo cilíndrico negativo, né, de carga menos Q. Tá legal? Então a integral de E escalar dA, nesse caso, vai dar menos Q. O Q é um número positivo, né? Então vem acompanhado aqui do menos, que esse eletrodo lá de dentro é negativo, sobre ε0. Tá? Agora, para calcular o fluxo, eu vou utilizar a simetria do problema. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó, isso é igual a, simplifica aqui, integral, na minha gaussiana cilíndrica S, eu vou ter o seguinte, olha só, pessoal, vocês concordam comigo que pela simetria do problema, o campo elétrico vai ter a mesma intensidade em todos os pontos. Ou seja, o campo elétrico ele é uma função só de R. Ele é uma função só de R. Por quê? Onde R é o raio vetor, né? É o raio, é a distância do centro, dos dois cilindros, né? É a distância do centro até a gaussiana, tá? Então, em todos esses pontos aqui, ó, pela simetria do problema, o campo tem que ter a mesma intensidade, né? O cilindro, ele é todo uniforme. Então, não tem sentido você falar que o campo elétrico aqui em cima é, por exemplo, menos intenso do que o campo elétrico aqui embaixo. E o campo elétrico aqui embaixo é mais intenso do que o campo elétrico aqui à direita. Não faz sentido, porque o problema tem simetria, né? Por isso que esses problemas que envolvem simetria, plana, esférica e cilíndrica, eles são muito simples de tratar, né? Por causa dessas propriedades, né? Aqui no caso, o campo, em todos os pontos, ele tem a mesma intensidade e ele faz 180 graus com os vetores de área, porque o de área aponta para fora e o campo aponta para dentro, né? Igual está colocado ali, ó. Então, como é que vai ficar essa integral aqui? É escalar de área, vai ser módulo de E vezes módulo do de área vezes cosseno de quanto, gente? Cosseno de 180. Porque em todos os pontos aqui dessa gaussiana, o campo está entrando e o de área está saindo. Então eles são antissimétricos, né? Então cosseno de 180. Ou seja, o fluxo é negativo, né? Sempre que as linhas de campo estão entrando na gaussiana, o fluxo é negativo. Tá? Então, isso aqui é igual. Cosseno de 180 é menos 1. E o módulo do campo elétrico é constante, eu vou poder tirar ele da integral. Então, vai ficar menos 1, que veio daquele cosseno ali, né? Então, vai ficar menos o campo, eu vou tirar para fora, menos E, vezes a integral da minha gaussiana S. Tá ok? Então, olha só, eu tenho que fazer a integral em todo o corpo lateral dessa gaussiana, porque na tampa da gaussiana, né, nessa tampa aqui, ó, nessa parte e nessa parte, eu não tenho fluxo, né, porque o campo elétrico ele é todo radial, né, ele aponta nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção, em todo o corpo do cilindro. Eu não tenho nenhum vetor campo elétrico nesse problema atravessando a tampa da esquerda e a tampa da direita, tá? Eu estou desprezando aqueles efeitos de borda, igual eu fiz no capacitor plano. Estou desprezando o efeito de borda. Estou considerando só o campo lá dentro. E o campo lá dentro é radial, né? Ele aponta nesse sentido e nesse sentido, igual está colocado ali, tá? Então, essa integral de área é a área do corpo lateral do meu cilindro. Tá? E isso aqui é o lado esquerdo da minha lei de Gauss. O que é o lado direito? Menos carga sobre ε0. Isso é igual a menos Q sobre ε0. Né?
apareceu um menos que ali, porque a carga lá dentro a carga do eletrodo interno, né, desse capacitor é negativa. Tá? Então aí como é que vai ficar? Isso aqui vai me dar o seguinte, né? Isso implica que eu vou ter menos intensidade de campo elétrico, tá? O que é a integral de dA, gente? É a área do corpo lateral do cilindro. A área lateral de um cilindro, tá? Então você tem um cilindro aqui, ó, de raio R, que é o raio da minha gaussiana, e cujo comprimento é L. Eu quero só a área lateral desse camarada. Eu não quero a área das tampas, tá? A área lateral de um cilindro, tem uma formulazinha para ele, né? É o comprimento da base, que é 2πr, 2πr, onde Rzinho é o raio da gaussiana, onde eu estou trabalhando, onde eu estou avaliando o fluxo, né? Vezes o comprimento. Então é 2πr vezes o comprimento L. Então esse é o lado esquerdo da lei de Gauss, o lado direito é menos Q sobre ε0. Então isso aqui vai me dar o seguinte, né? Sinal menos ali vai cortar. Eu vou ter que a intensidade do campo, o E, só vai ser uma função do R, né? O campo elétrico é uma função apenas da coordenada radial. Isso é igual a 1 sobre 2πε0 na verdade, né, vai ser 1 sobre 2πε0 L, né, tem um L aqui, carga sobre R. Tá legal? Só para a gente agora representar, isso é a intensidade do campo, tá? Para a gente agora representar o campo na forma vetorial, vamos ver aqui o seguinte, pessoal, olha só. O campo elétrico, ele aponta para dentro do meu cilindro, né? Os vetores campo elétrico apontam para cá. A minha coordenada radial aponta para lá. Então, o campo elétrico aponta na direção contrária do vetor R, né? Então, escrevendo o campo elétrico na forma vetorial, a forma completa, né? Vai ser o seguinte, o campo elétrico, o meu E de R, ele vai ter aquela intensidade, né? 1 sobre 2πε0L, sobre 2πε0L, carga de cada um dos eletrodos sobre a distância até a origem, né? Até o centro desses dois, o centro comum desses dois cilindros, tá? R. Em qual direção, pessoal? O campo elétrico aponta para dentro. A coordenada radial aponta para fora. Então, qual vai ser a direção do campo elétrico? É a direção menos R. É a direção menos R, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui, só para exemplificar. A coordenada radial aponta para lá, e nesse ponto, né, aqui na superfície da gaussiana, nesse ponto, o campo elétrico aponta para dentro. Então, nesse ponto, o campo elétrico aponta para lá. Se o vetor R aponta para lá, o unitário, Rzinho, R chapéu, aponta para lá também. E o campo elétrico aponta no sentido contrário, né? Ou seja, na direção menos R chapéu, menos direção radial. Tá? Então, aquela é a expressão completa do campo elétrico. O que eu preciso agora, o segundo passo, é calcular a DDP. Tá? Vamos fazer isso.
Então, esse é o primeiro passo. O segundo é o cálculo da DDP entre a placa positiva e a placa negativa. Né? Então, de novo, o que eu quero é o seguinte: VC é o potencial da placa mais subtraído do potencial da placa menos. A DDP entre dois pontos de um campo elétrico é sempre menos integral de E escalar dl. E essa integral eu vou avaliar da placa negativa até a placa positiva, da placa menos até a placa mais, né? Para eu ter um resultado positivo, né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, ó, menos integral campo elétrico escalar dl. Campo elétrico na forma vetorial é aquilo ali, ó. Vai ser Q sobre 2π ε0 LR L vezes R na direção menos R chapéu, né? Ou seja, na direção contrária à coordenada radial, então na direção menos R, produto escalar com o meu vetor dl. Olha só, pessoal, eu vou integrar. Para eu ter esse resultado aqui positivo, eu estou integrando da placa menos para a placa mais. Então, eu estou integrando ao longo da coordenada radial, certo? Estou integrando ao longo da coordenada radial. O meu caminho de integração é da placa negativa até a placa positiva, ou seja, ao longo da direção R. Então, o meu dl, meu deslocamento, ele tem dr unidades na direção radial. Ele tem dr unidades, né? Na direção R. Então, digamos que eu saio da superfície da placa negativa e vou caminhando em direção à placa positiva. Aí eu caminhei 5 centímetros na direção radial. Então, o que foi o meu deslocamento dl? Meu deslocamento é 5 centímetros na direção radial, né? E eu estou integrando na coordenada R, o meu R ele vai de R igual a A, que é a superfície da placa de dentro, né? Eu estou integrando de R igual a A até R igual a B. Né? Porque aqui, ó, eu estou integrando da placa negativa até a placa positiva. A placa negativa tem raio Azinho. A placa positiva tem raio Bzinho. Estou integrando de Azinho até Bzinho, né? De dentro para fora. Então, de Azinho até Bzinho, onde B é maior do que A. Né? Então, pronto. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Isso é igual. As constantes eu vou pôr tudo aqui para fora. Q sobre 2πε0L, com o sinalzinho de menos, né? Aliás, logo de cara, né? Esse menos com esse menos vai dar mais. O Rzinho, escalar Rzinho, é 1. Então, esse sinal de menos vai sumir. Eu vou ter Q sobre 2πε0L. Q sobre 2πε0L, integral, de A até B, de Azinho até Bzinho, R escalar R dá 1, dr sobre R. dr sobre R. Então, isso aqui vai ficar Q sobre 2πε0 L, vezes que é a integral de dr sobre R, gente, isso aqui vai dar um ln. ln do limite superior menos o ln do limite inferior. Então, isso aqui vai dar, na verdade, um ln de B sobre A. Como B é maior do que A, esse número aqui é um número maior do que 1, né? O ln de um número maior do que 1 vai dar positivo. Né? E o resto aqui é tudo positivo. Então, achei uma DDP positiva, né? Que eu tô, é o potencial da placa positiva menos o da negativa. Isso tem que dar
como resultado final um número positivo. Tá? Então esse é o segundo passo, e o terceiro agora é o cálculo da capacitância. Então o terceiro é usar a definição de capacitância. Né? Capacitância é igual a carga sobre diferença de potencial. Né? C é igual a Q sobre V. Então, qual que é a carga? É Q, vou deixar indicado. O que é a diferença de potencial? Esse número todo aqui, né? Vai ser Q sobre 2π ε0L vezes o Ln de B sobre A. De novo, né? Vai cortar a carga, como tinha que ser, né? Então, a capacitância de um capacitor cilíndrico no vácuo de raio interno A e raio externo B, considerando esse cilindro muito longo, né? Vai ser o seguinte, ó, dividir fração, multiplica pelo de baixo invertido, né? Então vai ficar 2π ε0 vezes L dividido pelo Ln de B sobre A. De novo, né, a capacitância só depende da geometria. Né? Comprimento L do corpo, né, dos dois cilindros, e os raios Azinho e Bzinho, como tinha que ser. Beleza? Então tá, gente, eu vou finalizar esse vídeo 19. No próximo a gente faz o terceiro caso de capacitores interessantes aqui para nós, né, que são os capacitores esféricos.